Olá! Para quem está pensando em vir estudar no Canadá, certamente a comprovação financeira no processo de visto é uma das etapas que mais gera dúvidas. Por isso convidamos o Paulo Azevedo, consultor de vistos, parceiro da Hi Bonjour, para explicar para vocês as principais formas de comprovação de renda para aplicação do visto de estudos para o Canadá. Não é isso, Paulo? Olá Camila, olá pessoal. Exatamente, a capacidade financeira acaba sendo um tópico mais delicado da aplicação, que ela abrange muita informação. Por isso que não tem como a gente fazer uma segmentação através desse conteúdo. A gente vai falar de uma forma bem genérica, para as pessoas terem uma ideia geral de qual é o conteúdo que a gente vai precisar de forma documental para o dossiê para submeter o processo. Então, se a gente entrar hoje no site do governo, no CIC, a gente vai ter a parte do Living Costs, né, que é a parte da subsistência. Então, ele fala de uma forma bem geral, né, que eu tenho que comprovar numa aplicação individual a subsistência de $10.000 para um curso de 1 ano ou mais. Então, se eu tenho um curso há menos de 1 ano, ele vai ser calculado $1.000 por mês até o fechamento daquele período, com mais o valor do programa caso tenha algum saldo a quitar. Então, se a gente falar da província do Quebec, a gente já vai ter um valor anual de subsistência de $11.000. Falando rapidamente de casal, para a província do Quebec seria o valor de $17.000 e para as outras províncias o valor de $14.000. E lembrando que cada subsequente, ou seja, cada menor de idade, ele vai ter a métrica de $3 a $4.000 por adicional. Então, hoje, a gente tem que lembrar que a gente está ainda numa situação de crise socioeconômica e isso faz com que a avaliação de alguns oficiais fique mais endurecidas nesse segmento. Por isso, a gente pode tentar trabalhar de 2 cenários que a gente está tendo sucesso. Então, ou é o cenário que a gente chama de ideal, que seria o somatório total do programa ou o saldo a quitar com mais a subsistência, ou a gente trabalhar com pelo menos o primeiro ano e mais 30% para poder ter uma garantia de 1 ano e meio aí de programa sobre o compromisso junto ao governo e mais a subsistência. E aí o próximo tópico é qual forma de documentação que eu posso apresentar para comprovar que eu tenho os recursos mínimos. Então a gente tem que lembrar, quando eu vou nomear um custeador, uma pessoa responsável para assumir totalidade ou parte da aplicação, ela tem que formalizar através de uma carta de suporte financeiro. E aí, juntamente com esse documento desta pessoa especificamente, a gente vai precisar de um RG ou CNH, a declaração completa do imposto de renda e os 3 extratos bancários que pode gerar em torno de 3 a 4 meses consecutivos. E se eu também vou entrar como um custeador, também base dos valores, eu vou ter que apresentar a mesma base financeira. E o que acontece é o seguinte, hoje a base financeira e fiscal ela trabalha de forma muito casada. Então, qual é o ponto de documento que o oficial vai utilizar como métrica? A última declaração de imposto de renda. Então, não adianta hoje, eu apresentar um extrato de R$150 mil, se no meu último imposto de renda eu tinha um valor métrico de 50 mil, Da onde provém essa diferença? Então, essa fonte de recurso que o oficial faz a investigação para saber se aquele documento que está sendo apresentado é de forma idônea. Então, por isso que a gente chama de documentação cristalina, Então, se for através de uma doação de um membro familiar, a gente vai precisar formalizar através de um documento em cartório. Se for uma questão de foi venda de algum bem, a gente vai precisar do documento de compra e venda. Então, sempre assim, informação versus evidência. A gente não pode simplesmente botar uma informação solta no processo, porque o oficial, na dúvida, ele vai recusar. Então, por isso a importância de sempre contar com uma empresa especializada para poder dar um direcionamento para cada cenário. E por último, a gente vai falar agora sobre a questão do comprovante, de documento que se pode auxiliar ou não, que é o comprovante totalidade do programa, que é através do recibo emitido pelo college. Isso sim pode ser um facilitador quando a gente tem esse cenário, Foi uma venda que aconteceu de algum bem, foi uma doação de um membro familiar, eu tenho aquela quantia separada, e aí para fins de processo, para não perder tempo para esperar declarar um imposto de renda, eu posso utilizar essa quantia para quitar o programa, tem o recibo emitido pelo college e eu já cumpri essa elegibilidade do programa quitado. Então eu vou me preocupar só com a parte da subsistência para poder estar fechando a capacidade financeira. Camila, espero que essas informações tenham esclarecido bastante e qualquer dúvida pontual a gente segue disponível para poder auxiliar os estudantes, tá bem? Um abraço a todos! E aí, gostaram das informações? Se você está pensando em estudar, trabalhar ou morar aqui no Canadá, não deixe de entrar em contato com a Hi Bonjour. Nós vamos ajudar a transformar o seu sonho em realidade. Aguardo vocês!